Que Ben 10 é lotado de criaturas interessantes e diversificadas, todos nós já sabemos. Mas uma outra obra que também tem criaturas bem peculiares e icônicas é Yu-Gi-Oh! Aquele jogo de cartas muito popular até o dia de hoje. Eu acredito que você conheceu ou ouviu alguma coisa de Yu-Gi-Oh! Na infância, né? Comenta aí. E baseado nisso, e se juntássemos as duas obras, tentando adaptar da melhor forma os personagens de Ben 10 para o jogo de Yu-Gi-Oh! Com as mecânicas do mesmo? Será que ficaria legal? Vamos descobrir no vídeo de hoje. E nesse vídeo iremos explorar mais do Ben 10 clássico, né? Assim, vamos colocar alguns elementos de outras séries, né? Mas quem sabe uma futura parte 2, se assim esse vídeo pegar muito like, né? E vocês comentarem. Então a gente fará de outros aliens e outros personagens. E aí, galera, vocês estão bem? Porque tudo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, galera, no vídeo de hoje não estou sozinho, eu estou com dois parceiros que me ajudaram muito. Basicamente, a produção desse vídeo foi deles, né, que é o Johnny e o Sans, né. O Sans você já conhece, né, que ele já participou de um vídeo aqui no canal, que vai estar aí no card, né, e o Johnny é um parceiro meu, né, que eu conheci aí nas internet da vida, né, e por termos gostos parecidos, né, acabamos juntando o útil ao agradável, né, decidimos os três juntos fazermos esse vídeo. Então fica aí com as apresentações deles. Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Johnny e a pedido do Daniel eu vim aqui para participar desse vídeo. Porque ele me conhece, né? Ele sabe que eu sou muito fã de Yu-Gi-Oh! E claro, de Ben 10 também, né? Opa, cambada, aqui é o Sans, e sim, aparentemente o Daniel me prendeu a CLT e cá estou eu para mais um vídeo. Mas como eu não posso fazer muito sobre essa parte, vamos falar de cartinhas e Ben 10. Bem, galera, as cartas que eu vou estar mostrando aqui são feitas pelo próprio Sans, entendeu? As artes são todas dele, vou deixar aí na descrição, né, o Instagram dele e tudo, que pra quem não sabe, o Sans também, ele é o criador do Ben 10 Omni Ages, beleza, galera? De vez em quando eu trago, né, algum vídeo comparando, né, design de aliens, né, aí de vez em quando eu trago uma comparação com o Omni Ages, né, com o trau de Ben 10 e tudo, né? Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira carta aqui é o Omnitrix, o Núcleo Omni. Vamos começar pelo dispositivo que começou tudo. Seria uma carta mágica de equipamento, claro. Os efeitos dele seriam os seguintes. Você poderia invocar especialmente um monstro Omni do cemitério e logo em seguida equipar o Omnitrix a ele. Os monstros equipados com o Omnitrix não poderiam deixar o campo por efeitos de carta do oponente. E os efeitos destes monstros equipados não poderiam ser negados. Outro efeito legal seria que quando essa carta estivesse no cemitério, né, você poderia devolver essa carta do cemitério para o deck e em seguida revelar qualquer número de monstros homem na sua mão, embaralhar eles no deck, né, e comprar a quantidade igual de cartas, mas esse efeito só funcionaria uma vez por turno. O próximo é o Ben 10, o herói Omni original. Seguindo assim com ele, nosso herói favorito, que seria um monstro tipo guerreiro de level 4. Tem muito ataque e defesa, porém com três efeitos bem interessantes. O primeiro deles é que ele pode se invocar, especialmente da mão, caso você não tenha monstro nenhum, ou se todos os seus monstros forem Omni, que é o arquétipo que criamos para as cartas desse vídeo, né? Caso você não tenha percebido. Este efeito só funciona uma vez por turno e também quando ele é invocado você pode adicionar para a mão uma carta que mencione Omni do deck ou do cemitério. E o último efeito dele seria caso ele estivesse equipado com a carta mágica Omnitrix, o Núcleo Omni, você pode invocar especialmente da mão um monstro Omni em posição de ataque com face para cima, exceto o próprio Ben. Chama, a labareda Omni. Pois bem, né? A gente chegou nos aliens. E não apenas nisso, mas o primeiro que o Ben se transformou. O Chama seria um monstro tipo Pyro, de nível 4 com 1500 de ataque e 1000 de defesa. E os seus efeitos seriam de que quando ele é invocado, ele causa 500 de dano ao oponente. É um efeito condizente com o personagem do Chama, parecido com o deck de outro personagem de Yu-Gi-Oh!, que é o Axel Brody. O seu outro efeito é que quando ele destrói um monstro, ele causa dano igual a metade do ataque do mesmo. E após isso, ele ganha pontos de ataque igual ao dano causado por esse efeito. Bem apelão, né? Calma que tem mais. Seu último efeito é que se o Chama for destruído, você pode escolher um dos monstros do oponente, e ambos os jogadores vão sofrer dano igual a metade do ataque original. No seu caso, você sofreria 700
750 de dano. E cada um desses efeitos só pode ser usado 2 vezes por turno. E para começarmos, uma fera racional até demais e com um bom conjunto de truques na manga. Besta, o Caçador Omni, é um monstro besta do atributo Terra de nível 3, com 1200 de ataque e 100 de defesa. Seu efeito é que, enquanto seu oponente tiver mais cartas viradas para baixo que você na zona de magias e armadilhas, você pode invocar o besta no seu campo por especial, diretamente da sua mão em modo de defesa. Após isso, você pode usar o outro efeito dele, adicionar um monstro Omni de nível 4 ou menos do deck para sua mão, exceto o próprio besta. E como seu último efeito, você pode banir o próprio besta do cemitério, descartar uma carta Omni da sua mão e pelo resto do turno, seu oponente não pode ativar cartas viradas para baixo em resposta às suas cartas Omni. Cada um desses efeitos é uma vez por turno. Diamante, o Cristal Omni. É hora dele, o querido Diamante, um monstro tipo rocha level 4 com uma defesa de 2000, condizente com a sua fama. O efeito dele é que quando ele é invocado, seja por invocação normal ou especial, você pode mudar a posição de batalha dele. Ele também pode atacar enquanto está em modo de defesa, extremamente similar a algumas cartas do arquétipo de samurai super pesado, que é um dos decks mais excêntricos do card game. XLR8, o Velocista Omni. Nosso menino acelerado seria um monstro de nível 4 tipo dinossauro, com 1200 de ataque e sem defesa nenhuma. Se o oponente controlar mais monstros que você pode invocar o XLR8 por invocação especial, e quando essa invocação funcionar, você vai rolar um dado de 6 lados, e o efeito aplicado vai ser baseado no número que sair, 1 ou 2. Até o fim do turno, seus monstros Omni não são destruídos por efeitos de carta, 3 ou 4. Você compra 2 cartas, como se fosse um pote da ganância, 5 ou 6. O monstro Omni que você controla pode atacar diretamente nesse turno. O XLR8 só pode ser invocado uma vez por turno. Agora, o cara que não queria a festa. Vulgo Massa Cinzenta, o Gênio Omni, um monstro Aqua do atributo Água de nível 2, com 500 tanto no ataque quanto na defesa, sendo também um monstro regulador. E pra você que não sabe o que é um monstro regulador, só saiba que ele é importante para fazer invocação síncro. E o que é invocação síncro? Deixa isso pro cara que for explicar o síncro na parte dele, porque a gente já tá na correria aqui. Agora, voltando pros efeitos do Massa Cinzenta, eles são o seguinte: quando este card estiver em campo, os seus monstros Omni não podem ser alvo de efeitos do oponente. E quando ele é invocado por invocação normal, você pode aplicar um dos seguintes efeitos. Ou você adiciona um monstro Omni de nível 4 para sua mão, ou você adiciona uma carta de magia ou armadilha que mencione Omni do deck para mão. E em seguida você descarta uma carta. Você só pode ativar este efeito uma vez por turno. 4 braços, o Gladiador Omni. Mesmo no card game, o 4 braços ainda se mostra um dos mais fortes, sendo um monstro guerreiro de level 7, com um ataque de 2500 e defesa de 2000. O seu primeiro efeito é que você pode invocar ele da mão sacrificando um monstro Omni no campo. Ele também ganha 100 de ataque e defesa para cada monstro Omni no cemitério. E por fim, quando ele destrói um monstro no campo, ele pode atacar uma segunda vez. Porém, esse efeito só funciona uma vez por turno. Insectoide, a Pestilência Omni. O nosso maravilhoso Fedor Voador, o Insectoide, seria um monstro de nível 3, tipo inseto, de ataque 750 e uma defesa de 500. Seus efeitos são aplicados quando a carta é virada para cima, então ele é um monstro que seria bem mais jogado em modo de defesa, virado para baixo, setado, por assim dizer. Quando ele é virado, você aplica um desses efeitos. Você muda a posição de batalha de todos os monstros do seu oponente para modo de defesa, ainda virados para cima. Esse efeito é similar a uma carta do card game, como se fosse o Livro da Lua, por exemplo. E o outro efeito, você busca do deck para mão cartas Omni, igual ao número de monstros que tiverem em suas posições de batalha alteradas, menos 1. E agora, tal qual o Insectoide foi um monstro virar, temos o Aquático. Aquático, o Abissal Omni, é um monstro Aqua de nível 3 com 700 de ataque e 200 de defesa. Quando ele flipa, seu efeito se ativa. Você escolhe 2 zonas de ambos os campos e devolve as cartas para as mãos de seus respectivos jogadores. E a depender do tipo de carta que foi retornado, você ativa um dos seguintes efeitos. Se foi um monstro, você compra uma carta. Se for uma magia ou armadilha, você busca uma armadilha ou magia que mencione Omni do deck para sua mão. E esse efeito é só uma vez por turno.
Ultra T, o Aprimorador Omni. O Mecamorfo Galvânico seria um monstro máquina de level 1, com 500 para ambos ataque e defesa. O efeito dele é que você pode equipá-lo a um monstro Omni no campo, e este ganhará 600 de ataque. Se o Ultra T ele estiver no cemitério, você pode bani-lo para escolher uma magia ou armadilha que também estava no cemitério e baixá-la no campo. Se for uma armadilha, ela pode ser usada no mesmo turno, e cada efeito do Ultra T só funciona uma vez por turno. Fantasmático, o Spectro Omni. Os Scare seriam um monstro tipo demônio nível 3, com 0 de ataque e 0 de defesa. Geralmente no Yu-Gi-Oh! Monstros assim compensam com seus efeitos bem fortes. Um exemplo é a carta de monstro Yubel. Durante o turno de qualquer duelista, quando um efeito for ativado, você descarta o fantasmático e nega o efeito. Em seguida, você pega para a mão a carta negada por esse efeito, mas essa carta só pode ser usada a partir do fim desse turno. Se o fantasmático estiver no cemitério, você pode banir ele e retornar uma carta do cemitério para a mão, e cada um desses efeitos só funciona uma vez por turno. Bem, terminamos os 10 originais, mas ainda temos o que comentar. Agora temos Glutão, o Glutão Omni. O Glutão é um monstro aqua de nível 2 com 1200 de ataque e defesa. Ele segue a mesma linha do aquático de Insectoide, sendo um monstro virar. Quando ele flipa, você escolhe o monstro que seu oponente controla e equipa o alvo ao Glutão. Se o Glutão com face para cima seria destruído por batalha ou por efeito, ao invés disso, você pode enviar o monstro equipado ao Glutão para o cemitério em seu lugar. Durante a fase final, se o Glutão estiver com face para cima, mas com nenhum monstro equipado a ele, você pode virá-lo de volta para baixo em posição de defesa. Este efeito só pode ser usado uma vez, entretanto. Cipó Selvagem, as Vinhas Omni. Chegamos no Cipó Selvagem, que é um monstro plantão level 5, com 2000 de ataque e só 500 de defesa. Você pode invocar ele por invocação especial na mão ao tributar um monstro Omni no campo. Além disso, se ele for alvo de ataques ou efeitos do oponente, você pode enviar um monstro Omni da sua mão ou deck para o cemitério, negar o efeito ou ataque. Esse efeito só funciona uma vez por turno. Enormossauro, o Dino Omni. Vindo diretamente do Força Alienígena, o alien mais usado pelo bem, com certeza, é um monstro dinossauro de nível 7, com poder esmagador de 3000 de ataque e com apenas 1000 de defesa. Você pode enviar o monstro Omni da sua mão ou deck para o cemitério e o Enormossauro ganhará ataque igual a metade do ataque original do monstro enviado. E quando o Enormossauro atacar um monstro em posição de defesa, ele causa dano perfurante. Por fim, se ele for invocado da mão por efeito de alguma carta Omni, ele pode atacar todos os monstros do oponente, uma vez cada. Esse efeito só ativa uma vez por turno. Raça absoluta além da consciência, e apenas um efeito para combinar com tal imponência. Alien X, a divindade Omni, é um monstro do tipo Deus Criador de nível 12 e de ataque e defesa indefinidos. Cartas com level tão alto geralmente têm uma condição especial para ser invocada, e o Alien X não seria diferente, não podendo ser invocado normalmente nem baixado. Ele deve ser invocado por especial da mão ao possuir 10 monstros Omni de nomes diferentes no seu cemitério, e Bélicos e Serene em suas escalas pêndulo, não podendo ser invocado de nenhuma outra forma. A invocação dele não pode ser negada, e no momento que ele é invocado com sucesso, o duelo acaba e o duelista vence. Essencialmente, com essa carta você transforma o seu deck num deck de Exódia. Agora, se é mais ou menos complicado, já aí fica a cargo de vocês. E bem, já que falamos deles no efeito do LX, nada mais justo que eles também terem suas cartinhas. Conheçam Bélicos, a agressão Omni, e Serena, a compaixão Omni. Começando pelo Bélicos. Bélicos seria, assim como Serena, cartas pêndulo. Seu efeito seria que apenas monstro Omni podem ser invocados por invocação pêndulo enquanto este card estiver na escala pêndulo. E este efeito não pode ser negado. Você também pode descartar uma carta Omni da mão e adicionar a Serena para sua mão, mas seu efeito também só pode ser usado uma vez. A Serena, por sua vez, tem o primeiro efeito igual ao do Bélicos. Ambos também são monstros normais de nível 6. E seu outro efeito na escala pêndulo seria descartar uma carta Omni para trazer o Alien X pra mão. E também só funciona uma vez, senão essa coisa vai ficar quebrada até demais. Aqua Chama, das fusões Omni. Seguindo assim com outra fusão, o Aqua Chama seria um monstro tipo peixe de level 7, com 2200 de ataque e 1200 de defesa. Quando ele é invocado por fusão, você escolhe uma zona de carta do seu oponente e retorna a carta presente nela para o deck dele. E dependendo do tipo de carta que foi afetada por esse efeito, um outro efeito se ativa. Se for monstro, você causa dano de efeito na vida do oponente, igual a metade do ataque do monstro. Se for magia ou armadilha, você retorna uma carta armadilha ou magia do deck para a mão. Esse efeito só pode ser usado uma vez por turno.
Enormossauro Supremo, o Dino Omni definitivo. Os Supremos também têm sua versão nas cartas desse vídeo. No caso, esse é o Exceed. Esse Exceed usa como matéria dois monstros nível 7, tendo 3.000 de ataque e 1.000 de defesa, igual ao Enormossauro. Quando ele é invocado por invocação Exceed, ele coloca todos os monstros possíveis do oponente em modo de defesa pra cima. E também, se ele tiver o Enormossauro original de matéria, ele também nega os efeitos dos monstros que tiverem em defesa. E finalmente, desassociando uma matéria, ele ganha o efeito de atacar todos os monstros uma vez cada. Kevin, o anti-Omni original. O Kevin seria um monstro tipo guerreiro de level 4 com 1.500 de ataque e 1.000 de defesa. Quando ele é invocado por invocação normal ou especial, você escolhe um monstro Omni no cemitério, exceto o Ben 10, e o equipa ao Kevin. Após isso, a carta do Kevin muda de nome e efeitos pelos dos monstros equipados. Esse efeito só funciona uma vez por turno. Kevin 11, a mutação anti-Omni original. Agora vamos dar uma atençãozinha aos monstros do Extra Deck. O Kevin 11 é um monstro de fusão tipo demônio com 1.850 pontos de ataque e 2.000 de defesa. Primeiro ele deve ser invocado por invocação especial do Extra Deck, ao banir a carta do Kevin que tenha um monstro Omni equipado. Aí ele também não pode ser destruído por efeitos de carta do oponente. E por fim, se ele deixar o campo, ele invoca um Kevin, o anti-Omni original do cemitério, com os efeitos negados, porém só funciona uma vez por turno. Chama, a labareda Omni Kicks. Seguindo assim com o Synchro desse vídeo, o Chama seria um Synchro level 6, de 2.100 de ataque e 1.600 de defesa. Se ele for invocado especialmente, você causa 800 de dano ao oponente. E depois você escolhe o monstro do oponente no campo, e esse aí perde 800 de ataque e defesa, mesmo que o Chama Synchro saia do campo. E também, quando o oponente ativar algum efeito, você envia uma carta da mão para o cemitério para negar o efeito. E o oponente leva 100 de dano vezes o número de cartas na mão dele. Esse é um efeito rápido e só funciona uma vez por turno. Recalibração de emergência. Agora vamos finalizar comentando sobre as cartas de magia e armadilhas. Esta é uma magia rápida. Se você não controlar nenhum monstro ou todos os seus são monstros Omni, você envia 2 cartas de monstro Omni da mão ou deck para o cemitério. Depois compra 2 cartas. Só funciona uma vez por turno. Ativação Omni Kicks. Essa é uma carta mais focada em 5. Você escolhe um monstro Omni no seu controle que tenha nível. Envia ele para o cemitério. E além disso, se ele deixou o campo por esse efeito, você invoca por invocação Synchro um Omni Kicks do Extra Deck, de mesmo atributo, mas de level maior que o nível atributo que estava no campo. E só funciona uma vez por turno. Eita, já é minha parte de magia e armadilha? Deixa eu ver aqui. Busca mágica. A magia clássica de Gwen, agora é adaptada na forma de uma mágica comum, capaz de adicionar uma carta do Ben ou uma magia armadilha que cite o Omni do deck para mão. Esta magia só pode ser ativada uma vez no turno. Lata Velha. A carta da Lata Velha tem um efeito super simples de adicionar um monstro Omni level 4 ou menor do deck para mão. Como sempre, esse efeito só funciona uma vez por turno. Agora para a próxima armadilha, temos apoio parental. Uma arte linda, acima de tudo, meus amigos, ou coisinha fofa. Esta é uma armadilha de counter, cujo, caso seu oponente ative um efeito de monstro e você tiver no campo ou no cemitério o Ben, o Omni-Herói original, você nega a ativação do efeito e, se funcionar, bane a carta em questão. Este efeito também só pode ser ativado uma vez por turno. Fusão Biomnitrix. Você só pode enviar para invocação Fusão do Extra Deck um monstro Fusão que mencione Omni como matéria, usando 2 monstros do deck, campo ou até mesmo da mão como materiais de fusão. Pelo resto do turno, você não pode fazer nenhuma invocação especial, exceto por monstros de fusão. E além disso, se essa carta estiver no cemitério, você pode escolher uma carta que mencione Omni, embaralhe ela e, enfim, adicione o alvo à mão. Cada efeito da Fusão Biomnitrix só pode ser ativada uma vez por turno. Bem, para fechar o vídeo com chave de ouro ou com chave de cela, prisão do nulificador. Quando um monstro do oponente declarar um ataque, você nega o ataque em questão e bane o monstro que está atacando. Então, no final do próximo turno do seu oponente, você realiza esse feito e aquele monstro banido volta ao campo, mas com seus efeitos negados, quando for invocado. Bem, acho que é isso. E bem, galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa nos comentários se você gostou, qual das cartas que você achou mais bem representado. Comenta aí se você gosta, é fã de Yu-Gi-Oh!, entende bem das mecânicas e tudo, se você joga até hoje, né? E eu agradeço, né, pela participação, toda a colaboração, pela produção aí dos meus amigos, né? O Johnny, que ficou encarregado pela parte do roteiro, né? O Sans, que
fez as artes, né? E por terem participado junto comigo desse vídeo. Agradeço demais. Deixa aí nos comentários se vocês querem uma parte 2. Aí eu trago de novo os meninos aqui e a gente faz aí com mais personagens, tipo de força alienígena, de supremacia. Eu sei que tiveram, né, alguns desses vídeos já, mas a gente pode explorar mais em futuros vídeos. Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro e até a próxima com mais conteúdos sobre a franquia Ben 10 aqui do canal Daniel Leite.